Banco de horas vale para todo funcionário? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Rafaela Sionek, advogada trabalhista empresarial, fundadora da comunidade trabalhista empresarial, e no vídeo de hoje nós vamos falar para quem serve o banco de horas. Vamos imaginar que você tem um cliente que é uma clínica médica, um hospital. Será mesmo que o banco de horas vale para essa classe de atividade, para essa categoria profissional ou qualquer outra que seja? Ou que seja uma atividade, uma categoria comum, vamos assim dizer, que não seja uma categoria profissional diferenciada? Será mesmo que o banco de horas é a melhor opção para o seu cliente? É sobre esse assunto que eu vou abordar com você no nosso tema, no nosso vídeo de hoje. Antes da gente iniciar, se você já está inscrito no canal, você já sabe, mas se é a sua primeira vez aqui, aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo, que eu tenho certeza que vai te auxiliar muito na sua advocacia trabalhista. Bom, qual que é o banco? O que é um banco de horas? Antes da gente iniciar se ele vale para todo mundo ou não. Primeiro ponto, o banco de horas nada mais é do que uma das formas de compensação da jornada. Quando eu falo em formas de compensação da jornada, a gente vai ter acordo de compensação de jornada, que a ideia do acordo de compensação é aquela em que eu trabalho mais num dia, trabalhando menos no dia seguinte, mas fechando ali pelo menos as 44 horas semanais, ou fazendo a compensação dessas horas trabalhadas a mais dentro de um bloco mensal, dentro de um mês. Já o banco de horas, ele pode ser um banco de horas individual ou coletivo. Individual é aquele firmado entre empregado e empregador, ok? Com prazo de validade de 6 meses, ou seja, aquelas horas realizadas a mais, elas precisam ou podem ser compensadas dentro de um prazo de 6 meses. E o banco de horas coletivo é aquele firmado com a assistência do sindicato da categoria profissional, em que você poderá compensar as horas por um prazo maior de até 12 meses aqui. O que acontece se chegar o prazo final do seu banco de horas, seja ele individual, seja ele coletivo, e você não compensou as horas? Normalmente o empregador vai efetuar o pagamento dessas horas extras não compensadas com o valor da hora extra vigente na data do pagamento. Então, se a hora foi prestada lá no mês de janeiro, em que ele recebia uma hora de R$ 5,50 e agora a hora está R$ 5,75, por exemplo, por conta do reajuste salarial, você vai pagar essas horas não compensadas sobre R$ 5,75 e não sobre o valor da hora que era na época da sua prestação. Perfeito? Um ponto. Agora, esse sistema do banco de horas vale para todo tipo de empregado? Não. Primeiro ponto para você avaliar é justamente a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho. Algumas categorias profissionais ou até mesmo profissionais diferenciadas, tá? Elas vedam, elas proíbem a instituição do banco de horas individual ou até mesmo coletivo para aqueles funcionários, para aqueles empregados daquela categoria. Então, por exemplo, alguns enfermeiros ou algumas categorias, alguns sindicatos dos enfermeiros vedam a instituição de banco de horas individual, a não ser que esse banco tenha a adesão do sindicato, a assinatura ou a homologação perante o sindicato. Praticamente é um individual coletivo, né? É um coletivo disfarçado de individual. Por isso que o primeiro ponto para você saber se vale a pena indicar um banco de horas para o seu cliente ou não é você analisar a convenção coletiva da categoria. Como é que você vai saber se pode o banco de horas individual? Mas, Rafaela, se tiver vedação na convenção coletiva de trabalho, eu não posso instituir um banco de horas individual, sendo que a lei me permite a instituição de um banco de horas individual? Pois é. Desde a reforma trabalhista, nós temos a vigência do negociado sobre o legislado. E o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a prevalência daquilo que é negociado em sede de norma coletiva sobre o legislado. Razão pela qual, então, por uma questão de segurança jurídica, eu avaliaria e levaria em consideração ali a convenção coletiva de trabalho. De fato, Rafaela, nós, no exercício de uma atividade particular da esfera privada, nós temos ou nós podemos fazer tudo aquilo que a lei nos exige, nós simplesmente deixamos de fazer aquilo que a lei nos proíbe. Perfeito!
Só que no caso, na parte específica do direito do trabalho, há uma prevalência do negociado sobre o legislado. Então, por isso que eu falo sobre a importância da observação daquilo que está previsto na convenção. Se tiver qualquer tipo de proibição, ou ainda a convenção não proíbe, mas ela condiciona a existência do banco de horas individual, essa exigência para a existência desse banco de horas individual deve ser sim observada para a devida validade daquele banco de horas individual, tá? Principalmente pelo entendimento que se tem na jurisprudência e até mesmo na doutrina dessa prevalência do negociado sobre o legislado. Segundo ponto, Rafaela, analisei a convenção coletiva, o acordo não tem nenhum tipo de vedação, nenhum tipo de proibição sobre a instituição desse banco de horas individual. Perfeito, vai instituir? Vou instituir. Mas será que pode? Só porque não tem só porque na convenção não tem nenhum tipo de restrição? Depende. Por que você vai instituir? Como que é a atividade que é desenvolvida dentro daquela empresa? É uma atividade que permite a compensação? Muitas vezes você oferece o banco de horas para o seu cliente como uma alternativa, como uma saída de menor custo ou até para reduzir custos ali de folha de pagamento, porque ele vai deixar de pagar hora extra e vai conceder uma folga compensatória por esse trabalho, por essas horas realizadas a mais ali. Só que nem sempre o trabalho, a forma como o trabalho é desenvolvida, ela permite a compensação. E aí você está trazendo muitas vezes um prejuízo ou até um custo maior do que a empresa tem atualmente. Porque se no final do banco de horas ela vai ter que pagar aquelas horas com o valor da hora vigente, pode ser que eu tenha prestado hora extra com R$ 5,50 ou lá no pagamento eu estou pagando R$ 5,75, por exemplo, que pode acontecer dentro desse universo. Então você tem que olhar para a realidade do seu cliente antes de simplesmente sair indicando que o banco de horas é a melhor solução. Será que a atividade permite essa compensação? Porque se não permitir, eu dou um passo atrás. Eu falo assim, qual é a outra alternativa que a gente tem para reduzir custos, para reduzir folha de pagamento? Que não vai ser o banco de horas, porque pode ser que você crie aí um valor, um custo, onere a empresa muito mais do que ela já esteja onerada com a inviabilidade de compensação ou da instituição do banco de horas aqui, tá bom? Um terceiro ponto também que vale a pena é você entender o sistema do banco de horas. A ideia, o objetivo do banco de horas não é só diminuir folha de pagamento. Ao contrário, uma das consequências do banco de horas é essa redução ali de custos, porque eu não vou pagar hora extra, mas eu vou ter compensação. E você vai ter falta na equipe. Então, você vai ter que olhar também não só se os funcionários conseguem compensar, mas se tem equipe suficiente para essa compensação. E principalmente que com o banco de horas nós temos a ideia de uma jornada de trabalho um pouco mais flexível, em que não só o empregador vai deixar de pagar as horas extras, mas que vai permitir o empregado também a que ele também solicite algumas situações em que ele precise se ausentar do trabalho e que não exista ali uma justificativa legal para essa ausência. Então, por exemplo, eu preciso levar a minha filha no médico e minha filha não tem 6 anos, porque a lei só me permite até 6 anos uma vez no ano. Minha filha tem 10, por exemplo, o que é verdade. Eu não tenho, se eu fosse seletista, não teria nenhum motivo legal. Mas se na minha empresa tiver um banco de horas, eu falar assim, olha, eu preciso levar minha filha no pediatra porque é uma situação delicada, enfim, ou que seja uma consulta de rotina dentro do pediatra, eu tenho direito a esse acompanhamento. A empresa pode me liberar e pode colocar essas horas dentro do meu banco de horas para que eu compense depois, ou seja, para que eu pague, na verdade, como a gente fala no senso comum, né? Para que eu venha trabalhar para pagar essas horas que eu usei do meu banco ou que eu fiquei negativa dentro do meu banco, estou devendo horas. Então, dentro dessa situação, você precisa entender que o banco de horas, ele vai gerar, ele tem que gerar, a ideia dele é gerar essa flexibilidade, o que vai aumentar o engajamento, vai aumentar a produtividade, a satisfação dos colaboradores, desde que isso seja trabalhado de uma forma equilibrada, de uma forma organizada, e por isso a importância de um termo de banco de horas. Rafaela, tô perdida nesse vídeo. Dentro do meu canal aqui tem diversos vídeos falando sobre banco de horas e principalmente como estruturar esse banco de horas. Então, se você está na dúvida de como estruturar esse banco de horas para que ele fique organizado e gere esse equilíbrio, essa flexibilidade, volta lá no meu canal, assiste o vídeo de como elaborar, como estruturar um banco de horas, ok?
Então, dentro da ideia de como estruturar o banco de horas, você precisa levar em consideração esses 3 pontos. Primeiro, analisar a convenção coletiva de trabalho, verificar se a atividade é passível de compensação, se aquela rotina que existe dentro da empresa. E terceiro ponto, justamente, que o empregador, o empresário, ele precisa estar ciente dessa flexibilização. E essa flexibilização, para que ela seja organizada, você precisa elaborar um bom termo de horas, ok? Um bom termo de banco de horas. Quando o banco de horas for coletivo, normalmente as regras de compensação, tá, ou como esse banco de horas vai funcionar, estão previstas dentro da convenção coletiva de trabalho, ou até mesmo como anexo da convenção coletiva de trabalho. Então, por isso, confira ali as regras, ou muitas vezes a convenção coletiva de trabalho, ela fala assim, pode ser instituído o banco de horas coletivo com as regras a serem previstas ou estabelecidas pela empresa. E aí é de sua responsabilidade também estruturar esse termo de banco de horas para que tenha essa organização dentro do ambiente de trabalho. Se você tiver alguma dúvida sobre banco de horas e principalmente se vale ou não vale, deixa aqui nos comentários e eu espero você num próximo vídeo aqui no canal. Até lá!